Mais dois negócios fechados. Flamengo age rápido e fecha acordo por novo jogador. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje não foi dia de folga, foi dia de muito trabalho no CT Ninho do Urubu, até mesmo em função, dos fracassos que o Flamengo vai colecionando aí. Mas, de qualquer forma, já ia treinar mesmo, mas tem que treinar ainda mais, né? Jogando desse jeito que o Flamengo tá jogando, e iniciou os preparativos para o confronto diante da equipe do Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. Verdadeira decisão. Jogo tem caráter decisivo, porque pode selar a permanência do Flamengo no Campeonato Carioca e chutar de vez a possibilidade de jogar o tal do quadrangular do Campeonato Carioca, para que o clube, evidentemente, não seja rebaixado. O Flamengo busca melhor encaixe de Paquetá e prega paciência com entrosamento e ansiedade, tá? Eles detectam internamente que o Paquetá tá muito ansioso, e foi o que eu havia dito, inclusive, na live pós-jogo de ontem, no vídeo das 5 da manhã. Voltamos, tá? Com o vídeo às 5 horas da manhã, tava resolvendo algumas situações, mas já voltamos com o vídeo às 5 horas da manhã, pessoal. E o que acontece é o seguinte, tem jornalista já dizendo, rapaz, é um negócio incrível, que o Paquetá piorou o Flamengo. Gente, o Flamengo já tá mal com, sem o Paquetá. Isso aí independe da presença do Lucas Paquetá. O Flamengo já tá mal, sabe? Tem culpa nenhuma. Internamente, o Flamengo prega paciência com o reforço para que ele consiga mostrar todo o seu potencial. A falta de entrosamento com o time é nítida nesse início para as pessoas lá dentro. Além disso, o Paquetá tem se mostrado muito ansioso para fazer as coisas e acaba confundindo com o excesso de vontade, como na falta de cartão amarelo que ele recebeu com apenas 3 minutos de jogo. E eu, lá no Três Irmãos Fla React, ainda falei, para mim foi falta, foi para cartão. Independente, foi com 3 minutos de jogo, porque ele foi muito afoito, foi com muita sede ao pote, está muito ansioso, está afoito, sabe? Então, ele tem que entender que o Paquetá, você tem 5 anos de contrato com o Flamengo. No ruim, você tem 5 anos para mostrar o seu trabalho ao Flamengo, e eu não tenho dúvida que você vai mostrar, porque você é capaz. Se mostrou capaz na Premier League, a liga mais difícil que tem no mundo em relação a pontos corridos. Então, assim, fique tranquilo em relação a isso, tá? E é normal que o cara também esteja ansioso nesse início, mas evidentemente que ele precisa melhorar nesse sentido, beleza? O Flamengo internamente, apesar de vários torcedores, e aí quando eu digo vários, pelo menos na minha live, nos comentários, muita gente já pedindo a demissão do Felipe Luiz, algo que eu discordo frontalmente. E esse Pedrão Pardal, estagiário, gente, pela madrugada, dá pra criticar sem pedir a demissão do cara. A demissão... Você acha que o palmeirense, os rivais do Flamengo, ficam felizes ou tristes com a demissão do Felipe Luiz hoje? Eu acho que é esse o termômetro que você tem que usar. Fica feliz. Então, gente, pela madrugada, o cara se mostrou capaz, tem teimosias ali, mas todo treinador tem teimosia também. Precisa corrigi-las, o time está frágil defensivamente, vou continuar criticando, mas não defendo a sua retirada do cargo do Flamengo. Fora isso, a diretoria ainda mira a contratação de um atacante, aliás, que a gente vai comentar aqui, novas informações sobre o atacante que o Flamengo está, na realidade, buscando. O rubro-negro tem um pior início de temporada em 24 anos, é de fato um número significativo, 21% de aproveitamento que o Flamengo tem. Teve até um amigo, o Cadu, comentou na live ontem que tá pior do que a base. É verdade. Tá pior do que a base, né? Falaram da base, ganhou do Vasco. Ah, mas o Vasco é café com leite.
Vasco, a gente não tem nem que contar. Eles estão muito preocupados com o Royal, porque estão vendo que a coisa não vai. Até o Varela falou do Royal ontem na zona mista e falou: entendo que é difícil, já passei por isso também, mas tem que levantar a cabeça, confiar no treinador, acreditar que as coisas vão chegar, tem que estar preparado e contar com o apoio da torcida, disse o lateral direito do Flamengo, Guilherme Varela. O Royal, já falei a solução, né? Tchau, obrigado. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Ilha do Governador, valeu. Não dá, gente. Não tem realmente condição. Saúl projeta retorno antecipado ao Flamengo e detalha a sua recuperação. Pós-cirurgia, espanhol deixou de usar muletas. Já tá, pessoal, num processo que ainda deve levar pelo menos mais um mês até os treinamentos dentro de campo para que o jogador naturalmente se condicionem para efetivamente jogar as partidas. E ele falou, a Flamengo TV: eu tô me sentindo bem depois de operado. Faz 5 dias que deixei as muletas. Vamos pouco a pouco com a bota. A princípio, fico mais 4 semanas com a bota, mas falando com os médicos, acredito que vou conseguir voltar a campo antes e ajudar a equipe, disse o Saúl, que voltou à cidade do Rio de Janeiro no dia 27 de janeiro, né? Ele estava na Espanha, fez o procedimento cirúrgico na Espanha e comentou mais ainda: tenho muita vontade de ajudar e estar com eles. Me encontro bem, a recuperação está indo bem e estou em ótimas mãos. Estão todos trabalhando dia e noite para que eu me recupere. É importante estar aqui com a equipe, disponível ou não. Sou um ativo do Flamengo. Estar aqui é uma obrigação para mim. Gosto de estar com os meus companheiros. Pude viajar com eles na final, estar nas más e nas boas. Em casa, em todas as partidas, eu vou estar, disse o Saúl, então comprometido aí, evidentemente, com a sua recuperação. Por isso que ele até viajou, né, para a Supercopa do Brasil. Agora, olha que interessante essa notícia aqui, pessoal. Eu sei que... gente, mas é interessante isso aqui. O Conselho Técnico da Série B aprovou a realização de playoffs para definir as vagas no Brasileirão da Série A. Os 2 primeiros seguem se classificando direto, mas haverá mata-mata do 3º ao 6º colocado para definir os 2 outros postos. Já vale para esse ano. Então, os times de Série B aí, o Vasco, esses times aí, que frequentemente visitam a Série B, já fica atento aí, viu? Aliás, uma outra coisa que o Flamengo tem que ficar atento e os outros clubes também ficarem atentos é isso aqui, essa pouca vergonha de notícia que eu vou passar para vocês. Corinthians renegocia dívida de 1,2 bilhões com a União e obtém desconto de 46,6%. Que coisa linda, hein? Os caras vão lá, a União vai, empresta o dinheiro para o Corinthians, no caso, para a construtora construir o estádio do Corinthians. Naturalmente, quando empresta dinheiro, tem juros. E o Corinthians teve um crédito jamais antes visto, cedido pela Caixa Econômica Federal. Eles constroem o estádio, a Odebrecht, no caso, né? A dívida fica com o Corinthians, com a União. Eles não pagam, os juros vai acumulando e a União vai e dá um desconto de 46,6%. Então, vale a pena não pagar. Vale a pena. Vale a pena. Ih, tá lá em cima dele, não paga não, que daqui a pouco vão abaixar isso aí. Ah, gente, aí desanima, viu? Porque o Flamengo vai lá, luta, paga dívida trabalhista, paga dívida com a União, paga dívida tributária, paga um monte de coisa, velho. Pra tá do jeito que tá hoje. Aí vem SAF, né? Proposta por um
determinado senador e que passa na Câmara, aprovado pelo Senado, enfim, e o presidente da época, ou agora, não sei, né? Aprova, ou então se o presidente veta, vai voltar para a Câmara, o cara vai e aprova, sabe? São criados mecanismos de salvamento para esses clubes que o Flamengo não teve. O Flamengo pagou na moral, sabe? É uma vergonha, gente. Uma verdadeira vergonha. Tudo bem, o Flamengo teve o Profut, Pedrão. O Flamengo teve, mas o Flamengo pagou na moral. Não teve desconto de quase metade da dívida. Eu fico triste com isso. Em relação... É injusto, sabe? Com o Flamengo. E aí, você olha aqui, Brasil gasta quase Brasil, quando eu falo, são os atletas, tá? São os clubes brasileiros. Não estou falando Brasil Estado, não. Brasil gasta quase 1 bilhão e lidera ranking global de transferências da janela de janeiro. O país se tornou o destino de 456 jogadores no mês passado, quase o dobro da Espanha, de acordo com o relatório da FIFA. Ou seja, os clubes brasileiros gastaram mais dinheiro que os clubes europeus nessa janela. Pra você ver, e tem um monte de time aí, meu irmão, que não paga, da calote, tá aí o Botafogo, que não paga ninguém, e tá tudo bem, né? Cadê o fair play financeiro, dona CBF? Eu realmente não sei aonde está. Joshua está fora da Libertadores da América Sub-20. O atleta se recupera de lesão após sofrer uma forte pancada na perna no treino. O corte na lista aconteceu, visto que a estimativa de retorno do jogador é só para depois que o torneio já estiver iniciado. Então, por isso que ele também não figura entre os atletas ali, entre os profissionais para as partidas também. Vejo muita gente perguntando sobre o Joshua, sobre o Douglas Telles, parece que também teve um probleminha aí. Então, por isso que eles, enfim, não serão relacionados. Flamengo fecha praticamente negócio e encaminha a venda de Wallace para o Red Bull Bragantino. Apesar de ter sido relacionado e ficado no banco no empate por 1-1 contra a equipe colorada do Internacional, o atacante já tem tudo acertado para ser vendido por 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, para a equipe do Red Bull Bragantino. Existiam ali algumas divergências, o Mbappé havia aceitado uma proposta, o jogador viajou, chegou lá o Bragantino que, vamos mudar aqui, ó, vamos mexer nisso aqui, daí o Bragantino, daí o Mbappé fala, vai mexer, então manda voltar, voltou, e fez até postagem no Instagram de despedida, depois refez a postagem, mas o caminho do Alacian deve ser mesmo o Red Bull Bragantino, e é uma pena que ele não tenha vingado no Flamengo, porque abriu-se uma janela de oportunidade ali no ataque, viu? Hoje o Flamengo tem um atacante ali, de meio ali, que é o Pedro. O Bruno Henrique não é atacante no centroavante, o Flamengo tem um, que é o Pedro. Pedro não tá bem fisicamente, precisa sempre ficar alternando. Só que o Wallace abriu a mesma janela de oportunidade para o Wallace que abriu para o Wesley. São Paulo teve todo o mérito dele de colocar ali. Só que o Flamengo vende o Rodinei, fica só com o Varela, e o Varela não estava dando conta do recado, machucava, convocado, abriu espaço para o Wesley. Né? Aí, só que o Wallace não aproveitou, e por isso que o Flamengo está atrás de um atacante. Saiu informação quase agora, pessoal, do jornal O Globo. Evanilson do Bournemouth está no radar do Flamengo, pessoal. Pois é, o rubro-negro sinalizou com uma proposta de 30 milhões de euros, na cotação atual 186 milhões de reais, mesmo valor que ofereceu ao Cruzeiro pela contratação de Caio Jorge. Mas o clube inglês pediu 50 milhões de euros, 310 milhões de reais. Por outro lado, com a chegada de Ryan, que estava na equipe do Vasco, o Bournemouth indicou
ao Flamengo que a negociação pode ser retomada no meio do ano. Vai lembrar que Evanilson foi revelado pelas categorias de base do Fluminense, tá? No futebol brasileiro, foi muito bem, foi negociado ao Porto, à época de Portugal, foi bem e depois, né, posteriormente, foi negociado com a equipe do Bournemouth, né? Bournemouth, difícil, né? E é bom atacante, matador, fazedor de gol, só que ele sim, o Evanilson sim é mais parecido com o Pedro. Tem um pouco mais ali de mobilidade, mas ele sim é mais parecido com o Pedro. Diferentemente, é a situação do Marcos Leonardo que, sinceramente, eu não consigo entender. Boto e Felipe Luiz divergem sobre Marcos Leonardo. O diretor técnico do Flamengo, o Boto, gosta do perfil do ex-atacante do Santos, que atualmente defende o Al Hilal. No entanto, o técnico Felipe Luiz entende que o jogador não se encaixa no seu estilo de jogo e, por isso, a negociação não deve avançar. Cara, como assim? O cara não se encaixa, velho. E o cara vai sair do Al Hilal porque acabou de chegar o Benzema lá no Al Hilal. Como assim o cara não se encaixa? Jogador bom se encaixa, velho. Aí o Michel Costa, que é até seguidor aqui do canal, publicou lá na sua rede social o seguinte: sei que pode ser contraditório, mas o Flamengo não pode ficar refém do modelo de jogo na hora de contratar. E se não conseguirem um atacante tão específico, fica sem? Pelo jeito fica. Pelo jeito fica. Ah, não, Pedrão, porque o Felipe Luiz quer um atacante. Aí eu critico. Pô, mas aí você não pede, pra criticar tem que pedir a demissão? Mas eu critico. Quer dizer, então... Ah, não, Pedrão, mas ele gosta de um cara veloz ali na frente pra correr, pra marcar. Então, meu amigo, era mais fácil ter contratado o Rony do Atlético Mineiro. Ia lá no Rony, contratava, botava de centroavante. Ele não quer correria ali? Ou então, vem aí no time Brasil de atletismo, se não tem ninguém aí querendo declinar do atletismo e jogar futebol. Aí bota lá que o cara vai correr pra caramba. Ou então bota um maratonista, sei lá, meu irmão. Porque não dá pra entender. Sendo que o Marcos Leonardo não é esse cone que o pessoal tá pintando aí, velho. Sabe? E aí, tem um outro jogador que não agrada a torcida do Flamengo, né? Muita gente rejeitando a ideia, né, desse jogador vir pro Flamengo. Até o Bruno Andrade, da ESPN Brasil, que traz a informação. Richarlison está sendo analisado pelo Flamengo e é um nome que pode ganhar força após a Copa do Mundo. Felipe Luiz aprecia o perfil do atacante, que reúne as características buscadas pelo treinador. Além disso, a negociação deve girar em torno de 25 a 30 milhões de euros, exatamente o valor que o Flamengo reservou para a contratação de um centroavante. O atacante tem um acordo verbal com o Tottenham para deixar o clube na próxima janela de transferências dentro dessa faixa de valores. No entanto, Richarlison desperta o interesse de outros clubes, o que pode acirrar a disputa. E muito... esse cara é tricolor, odeia o Flamengo, já falou que não gosta do Flamengo, o pessoal tá... E aí, o Flamengo, o que também suscita muita raiva, né, por parte do torcedor, é isso aqui, ó. O lateral direito Wanderson, 18 anos, recebeu proposta do Atlético Mineiro e do Corinthians, mas o Atlético Mineiro saiu da frente. O jogador recebeu uma ligação direta do Sampaoli e está próximo de se tornar o novo reforço do Galo. Pô, moleque bom de bola. Vai negociar o moleque. Sendo que a nossa lateral tá deficitária, hein? Nossa lateral tá complicada, velho. Tirando o Varela ali do lado direito. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, não se esqueça, tamo juntão, saudações brunegras.